Hoje vamos explorar a fascinante capital da Argentina. Ela que já foi conhecida como a Paris da América do Sul, Buenos Aires segue sendo um epicentro cultural da Argentina, repleta de história, gastronomia e muito charme. Neste vídeo vamos passear pelos bairros mais icônicos e descobrir os segredos que fazem dessa metrópole um destino tão especial. Prepare-se para se encantar com a mistura única de tradição e modernidade. Então, pegue a sua mala e venha comigo em mais este vídeo. Bora lá então! E cá estou em Buenos Aires mais uma vez, já está virando tradição vir aqui na Argentina uma vez por ano. Esse vídeo vai ser um pouco diferente. Não vamos fazer um vlog em Buenos Aires, vamos fazer um top 20, com 20 coisas para fazer em Buenos Aires em qualquer época do ano, seja a sua primeira vez ou não aqui na cidade. Mas se mesmo assim você quer ver os vlogs, os links para todos eles estão aqui embaixo na descrição do vídeo. E começamos o nosso roteiro neste pedacinho da cidade que é um verdadeiro case de sucesso quando falamos de transformação do espaço urbano. Puerto Madero era uma região abandonada de Buenos Aires e que passou por um gigantesco processo de revitalização, transformando a região de antigos armazéns em um dos lugares mais legais e também um dos mais caros da cidade. A história de Puerto Madero começa no século XIX, quando os argentinos precisaram ampliar o seu porto para aumentar a sua capacidade de importação e exportação. O projeto foi vencido por um comerciante local chamado Eduardo Madeiro, que criou um sistema de diques e docas para acomodar os grandes barcos que levavam e traziam as mercadorias para Buenos Aires. Mas um tempo depois de construído, os argentinos perceberam que o projeto não conseguiria atender às necessidades de crescimento do comércio marítimo na Argentina. E não demorou muito para que todo o complexo, com seus 16 armazéns, guindastes e docas, fossem abandonados por anos. No final dos anos 80, o governo Carlos Menem tinha um plano de revitalização de algumas áreas da cidade, semelhante ao que foi feito no Rio de Janeiro, na região do Cais, e da Praça 15 de Novembro para os Jogos Olímpicos do Rio. Foi aí que Puerto Madero começou a renascer. Os antigos armazéns de tijolos aparentes foram transformados em restaurantes, escritórios, lojas e moradia. Até a sede do Google na Argentina se mudou para Puerto Madero. Os guindastes e parte do aparato original, tudo importado da Escócia, foram mantidos, se integrando perfeitamente ao projeto, tornando a região uma das mais vibrantes da cidade. E é em Puerto Madero que também fica um dos principais cartões postais da cidade, a Puente de la Mujer. Inaugurado em 2001, o projeto é do espanhol Santiago Calatrava e faz uma homenagem às mulheres e ao tango. A sua forma remete a um casal de tango dançando. A ponte é móvel e gira para permitir que barcos maiores atravessem o canal. Outra atração de Puerto Madero é a Fragata Sarmiento, um museu flutuante que funciona num antigo navio-escola. A embarcação tem 85 metros de comprimento e é toda original, com seus 12 canhões, 35 velas e todas as peças, objetos e mobílias originais. Pertinho de Puerto Madero fica a Plaza de Mayo, um dos lugares mais emblemáticos de Buenos Aires. Em uma de suas extremidades temos a famosa Avenida de Maio e no lado oposto a Casa Rosada, sede do governo argentino.
A praça é a mais antiga da cidade e faz homenagem à Revolução de Maio de 1810, que foi o embrião da independência da Argentina. A praça também é o epicentro de manifestações políticas e também ficou famosa pelos protestos das Madres de Maio, um grupo de mães que buscam respostas pelo desaparecimento dos seus filhos durante a ditadura militar na Argentina. E falando em Casa Rosada, a sede do governo da Argentina tem uma história que remonta ao século XIX e algumas curiosidades. A maior delas é a sua cor rosa. A pintura teria surgido da mistura de cal e sangue de boi, que era uma técnica comum de pintura na época, dando origem ao tom rosado. E desde então, a cada renovação da fachada, os argentinos mantêm o tom rosado da pintura, que hoje é com tinta de verdade. Em uma das extremidades da Praça de Maio fica a Catedral Metropolitana de Buenos Aires, e a história dela começa no início do século XVI, quando a primeira igreja foi construída no local. No entanto, devido a incêndios, desmoronamentos e várias reconstruções, o edifício atual só foi concluído em meados do século XIX. O interior apresenta uma combinação de estilos arquitetônicos com belos altares barrocos, vitrais coloridos e uma magnífica cúpula. Uma das capelas laterais abriga o mausoléu do general José de San Martín, o libertador da Argentina, Chile e Peru, guardado por soldados do Regimento de Granadeiros a Cavalo. E uma curiosidade é que a catedral era a antiga sede episcopal do Papa Francisco quando ele foi arcebispo de Buenos Aires, antes de ser eleito Papa em 2013. E muitos visitantes vêm à catedral e ver onde ele costumava celebrar as suas missas e interagir com a comunidade. Em uma das extremidades da Praça de Maio fica uma das avenidas mais famosas da cidade e que rendeu a Buenos Aires o título de Paris da América do Sul. A Avenida de Maio foi inaugurada em 1894 como símbolo de modernidade, sendo a primeira do tipo na América do Sul. Toda a arquitetura da Avenida de Maio remete a Paris, com suas fachadas Belle Époque, Art Nouveau e Art Deco, nos mais variados estados de conservação. Desde a sua inauguração, a avenida enfatizava ao mundo que Buenos Aires era uma cidade cosmopolita e hoje, mesmo com um grande número de lojas dos mais variados tipos que tenham diminuído a sua beleza, é impossível caminhar por suas calçadas e não admirar os seus belíssimos prédios. E a Avenida de Maio foi tão à frente do seu tempo que já em 1913, em seu subsolo, começava a correr a primeira linha de metrô da América do Sul, mais de 70 anos antes da inauguração da primeira linha do metrô de São Paulo. Seguindo pela Avenida de Maio, chegamos ao Obelisco de Buenos Aires. Ele foi inaugurado em 1936 para comemorar os 400 anos da primeira fundação da cidade, localizado no meio da Avenida 9 de Julho, que os argentinos juram ser a avenida mais larga do mundo. Curiosamente, ele foi odiado pelos portenhos e quase foi demolido pouco depois da sua construção. Hoje, o obelisco faz parte da paisagem da cidade e se tornou um dos pontos mais fotografados de Buenos Aires depois da instalação de enormes letras BA, um acrônimo para Buenos Aires. Agora vamos para uma das regiões mais tradicionais de Buenos Aires, San Telmo. O bairro é famoso por sua feirinha de rua que acontece todos os domingos. Tente programar a sua passagem por Buenos Aires durante o fim de semana para que você possa aproveitar a feirinha.
San Telmo também está repleta de bons restaurantes, cafés e muitas barraquinhas de comida de rua. A feirinha de antiguidades surgiu nos anos 70 e uma das regras era vender apenas objetos com mais de 70 anos. E essa regra é mantida até hoje pelos mesmos expositores que ajudaram a fundar a feira. Com o passar dos anos e a popularização da feirinha de San Telmo, ela foi crescendo e saindo dos domínios da Praça do Rego, se espalhando pela Calle Defensa em direção à Praça de Maio, lá onde fica a Casa Rosada. O tango argentino é a mais importante expressão cultural do país. Ele nasceu nos bairros portuários de Buenos Aires e Montevidéu no final do século XIX. Este gênero musical e de dança reflete uma fusão de influências africanas, indígenas e europeias, resultando em uma forma de arte apaixonada e melancólica. Caracterizado por suas melodias emotivas e letras poéticas, o tango captura sentimentos de amor, saudade e nostalgia. Reconhecido mundialmente, o tango argentino foi declarado Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco em 2009, celebrando sua importância histórica e cultural. E San Telmo é um dos melhores lugares para você apreciar essa arte. El Caminito fica no bairro de La Boca, no sul de Buenos Aires e pertinho do estádio da Bombonera, o estádio do Boca Juniors. A região portuária era dominada por imigrantes italianos que vieram para o país no século XIX para trabalhar na região e eles construíram suas casas conhecidas como conventilhos, com sobras de zinco e as pintavam com a tinta que sobrava da pintura dos navios nas oficinas do porto. Na década de 1950, um grupo de moradores, incluindo o famoso pintor Benito Quinquela Martí, decidiu restaurar a região. Foi o pintor que batizou a rua de Caminito, nome de um popular tango de 1926. Em 1959, El Caminito virou um museu a céu aberto que ajuda a contar a história de Buenos Aires e dos imigrantes que trabalharam na construção da cidade. No vídeo anterior, eu contei a fascinante história deste bairro, e se você ainda não viu, o link está aqui embaixo na descrição deste vídeo. Agora, que tal um passeio por uma das livrarias mais bonitas do mundo e de graça? A Livraria Ateneu foi aberta onde um dia funcionou o Teatro Grand Splendid, construído em 1919 pelo austríaco Max Glucksmann, que foi dono da gravadora Odeon e que também descobriu um outro ícone argentino, Carlos Gardel, que na verdade era francês, mas isso aí já é uma outra história. E por conta da sua lindíssima arquitetura, ela foi eleita pelo jornal britânico The Guardian como a segunda livraria mais bonita do mundo, ficando atrás somente de uma livraria na Holanda, ou nos Países Baixos, se você preferir. Agora, imagine um teatro com seus camarotes, corredores e escadarias tomadas por livros, e não são poucos, mais de 120 mil publicações espalhadas por 3 pisos, além de uma área dedicada a CDs e DVDs. A Torre Monumental, ou Torre dos Ingleses, é um dos marcos do bairro do Retiro em Buenos Aires. Com mais de 60 metros de altura, ela foi construída em 1916, no que antes era uma usina de gás que fornecia energia para o bairro. Ela foi construída por imigrantes ingleses para comemorar a Revolução de Maio, porém, depois da Guerra das Malvinas entre a Argentina e Inglaterra em 1982, a torre foi rebatizada para Torre Monumental. Mas todo mundo ainda se refere a ela como Torre dos Ingleses. Ela ficou fechada por anos e foi reaberta em 2001 para funcionar como centro de informações dos museus de Buenos Aires. E lá em cima existe um mirante com uma vista privilegiada da cidade. E ao lado da torre fica o Parque do Retiro, um lugar muito bacana para passear e relaxar em meio à natureza em uma das cidades mais populosas da América do Sul.
O bairro da Recoleta, em Buenos Aires, é conhecido por sua elegância e charme. Muitas ruas arborizadas e praças bem cuidadas, um excelente lugar para se hospedar na cidade. E nos próximos tópicos deste vídeo eu vou mostrar alguns lugares icônicos deste bairro. E certamente o lugar mais famoso da Recoleta é o seu cemitério, mas visitar um cemitério pode ser estranho para você? Eu também pensava assim, mas este cemitério é um museu a céu aberto com uma quantidade enorme de esculturas e peças de arte. Além, claro, dos seus moradores ilustres, e a mais famosa de todos é, claro, Eva Perón, a ex-primeira-dama da Argentina que repousa embalsamada em um túmulo modesto para sua importância. Definitivamente, a Floralis renérica é um dos cartões postais de Buenos Aires. A gigantesca flor de alumínio que floresce às 8 da manhã e fecha suas pétalas ao anoitecer. A obra do argentino Eduardo Catalano ficou quebrada durante anos, resultado da crise econômica do país, e foi reinaugurada em 2015. Mas no fim do ano passado, ela foi parcialmente destruída depois de um vendaval. Mas provavelmente ela já estará florescendo novamente, pois durante a minha visita em abril deste ano, ela já estava sendo reparada. A obra tem 20 metros de altura e pesa 18 toneladas e fica na Praça Nações Unidas, ao lado do igualmente imponente prédio da Faculdade de Direito de Buenos Aires. Ela fica pertinho do cemitério da Recoleta, dá para ir a pé. O MALBA, Museu de Arte Latino-Americano, já foi muito comparado ao Museu de Arte Moderna de Nova York devido à sua importância. Obviamente que o Museu Argentino está bem longe em termos de dimensões e obras do seu colega americano, mas ambas as instituições têm o mesmo discurso: trazer o que há de mais importante em termos de arte moderna, movimentos vanguardistas, sem deixar de lado os clássicos. Entre o acervo, a gente encontra Frida Kahlo, Fernando Botero, Ernesto Deira, Guilherme Kutka, Antônio Berni e o nosso Abaporu de Tarsila do Amaral, que eu acho que deveria estar no MASP em São Paulo e não em Buenos Aires. Vocês não concordam comigo? O Centro Cultural Kirchner, que carrega o nome do casal de ex-presidentes da Argentina, Cristina e Néstor Kirchner, fica pertinho de Puerto Madero, num prédio absolutamente lindo. É um espaço de artes plásticas, shows de música e exposições, e dentro dele uma área gigantesca só dedicada aos pequenos, com brincadeiras, oficinas, shows musicais, projeções e áreas especiais para os pequenos brincarem com suas famílias. Um dos maiores orgulhos dos portenhos, o Teatro Colón representa um passado distante de riqueza e prosperidade do país. Quando ele foi aberto em 1908, a sua fama correu pelos oceanos e ecoou nas ruas de Nova York e de Paris. E visitar o Colón é um retorno a esse passado de glória, um teatro que viu os mais ricos e hoje vê a democratização do lugar, com gente de todas as classes econômicas passeando por ali. Inaugurada em 1891, as Galerias Pacífico ocupam um edifício histórico com uma arquitetura impressionante que lembra as grandes galerias europeias, como a Vittorio Emanuele II em Milão. Além de uma vasta seleção de lojas de marcas internacionais e locais, o destaque da galeria são os seus magníficos murais pintados por renomados artistas argentinos que adornam a cúpula central, criando um ambiente verdadeiramente único.
Buenos Aires é um dos lugares mais emblemáticos da América do Sul, um lugar que eu já estive várias vezes e voltaria outras vezes mais. E se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, é muito importante pro Voo na Janela, siga o canal caso ainda não sigam e até o próximo vídeo.